Eu nasci pra vencer, nasci pra vencer. Vou acreditar que os sonhos jamais podem se apagar. Lutar pra vencer, pela fé conquistar. Eu sou filho de Deus. Eu nasci pra vencer. Sou filho de Deus. Eu nasci pra vencer. Sou filho de Deus. Eu nasci pra vencer. Aplauda o nome do Senhor, amém? Aleluia, Deus. Nós nascemos para vencer, em nome de Jesus. Amém? Irmão, continua de pé. Nós vamos estar orando pelo Lucas, família, né? O Fábio e família, a Anitta, a mãe da Poliana, a irmã Sara e o irmão da Xanda também. Bispo, né? Muita gente conhece ele, bispo, mas é Antônio o nome dele. Tá bom? E nós vamos estar clamando por essas vidas e pelos hospitais também, né? Pelos hospitais, nas suas orações apresenta as estradas, nem só aqui em Mogi, Salesópolis, mas todos os lugares, né? São carentes das nossas orações. Amém? Não esqueça, irmão, né? Orando para que Deus tenha misericórdia e nos ajuda, né? Feche seus olhos, vamos estar clamando ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, nós te apresentamos, Senhor, este nome, Pai. A vida, Senhor, do Lucas e família, Deus. Fábio, Senhor. A Anitta, Senhor. A mãe da Poliana, Senhor. A irmã Sara, Senhor. Ó Deus, o bispo, Senhor. Ali, Senhor, o Tonho, irmão da Xanda, Pai. Ó Deus, nós clamamos por Ti, ó Deus. Porque só o Senhor, Pai, que cura, Pai. Só o Senhor, Pai, que ali, Senhor, vai de encontro à vida deles, Pai. Ali nós apresentamos também, Senhor, Senhor, os hospitais, Senhor, ali, Senhor, todas as estradas, Mogi, Salesópolis, todos os lugares, Senhor, Deus, junto com Tua amada igreja, Pai, com a mesma fé, com a mesma união, Senhor, nós clamamos nessa noite, Pai, por este nome, nós entregamos por Ti, Senhor. Ó Espírito Santo, vai de encontro, Senhor. Nós não sabemos o que eles estão passando, nós não sabemos o que eles têm, mas o Senhor sabe. O Deus que nós servimos, Senhor, Ele cura. O Deus que nós servimos, Ele liberta. O Deus que nós servimos, Senhor, ó Deus, Ele faz muito além que nós pensamos, ó Deus. E nós cremos, Senhor, na Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, não volta atrás. A Tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira, Pai. É a palavra que cura, é a palavra, Senhor, que alimenta. Ó Deus, nós entregamos essas vidas a Ti, ó Deus. Nós clamamos, Senhor, a Ti. Nós consagramos, Senhor, estas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. E nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluia, Deus. Glorificado é o Teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. As crianças vão ir para a escolinha. Aleluia, Deus. Amém? Estenda suas mãos. Vamos estar orando pela professora e as crianças. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor. Aqui estão, Senhor, a professora. Aqui estão, Senhor, a vida dessas crianças, Senhor. Ó Deus, que ali, Senhor, continua o culto ali embaixo, Senhor.
Deus, não é para eles brincar, mas eles vão ali ouvir a tua palavra, Pai. Aprender, Senhor, de ti, Senhor, da tua palavra, Pai. Continua, Senhor, usando a vida da Camila, Senhor. Deus, dando sabedoria, fortalecendo a vida da tua serva, Senhor. Cubra ela com tuas mãos, Senhor. A vida de cada criança, Senhor. Que eles possam aprender, Senhor, mais e mais de ti, em nome de Jesus. Amém. Eu também quero convidar o preletor dessa noite, o Misael, para a glória do Senhor. Irmão, estende suas mãos, vamos estar orando pelo servo do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, o teu servo, Pai. Creio, Senhor, que o Senhor já falou no coração dele, Pai, para transmitir a tua palavra, Pai, para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos ficar atentos da tua palavra, aprender, Senhor, mais, Senhor, de ti, Senhor. Usa a vida dos teus filhos, Senhor. Faça o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Graça e paz. Amados, vocês podem tomar um assento, sentar, ficar à vontade. Amém? Glória a Deus. Chegou a minha água. E o cabelo. Glória a Deus. Tem uma passagem, os amados que estiverem com a palavra do Senhor poder abrir lá no livro de Números, capítulo 14. Uma passagem que eu gosto muito, mas muito, muito mesmo. Amém? Antes de começar a ler, o tema da semana é: pessoas abençoadas são construtoras de valores, correto? Esse é o tema, até domingo, aí será outro. Amém? E eu comecei a buscar no Senhor e falei: Senhor, aqui tem um pacote completo, né? São pessoas abençoadas, temos pessoas construtoras e pessoas de valores. Se juntar tudo, é um pacote completo. E o Senhor, Ele sempre deseja que sejamos um pacote completo. Amém? O pastor, domingo, ele iniciou uma palavra em Gênesis 3, falando sobre Deus abençoou a Adão, né? Formou e o abençoou. Então, o padrão do Senhor é um homem completo. Adão, ele era um homem completo. Ele era um homem de princípios e valores. Ele obedecia aquilo que Deus deu a ele. Ele guardou aquilo e ele era um homem abençoado. E Deus mandou que ele se multiplicasse, ele crescesse e assim ele ia projetar aquilo que Deus deu a ele. Ele ia projetar tudo aquilo que Deus criou ele. Amém? Todo mundo está de acordo com isso? Só que não aconteceu dessa forma, né? Gênesis 3 a gente fala sobre a queda do homem. A mulher, ela catou, comeu, deu ao marido, comeu, os dois perceberam que estavam nus, se esconderam do Senhor, se afastaram. Eles abriram mão de um valor, e o valor que eles abriram mão levaram aquele casal a se afastar do Senhor. Então eu comecei a pensar e disse assim: Senhor, eles eram abençoados, eles eram uma pessoa abençoada, eles ainda sujeitavam toda a criação do Senhor, como Deus falou para eles. Eles ainda eram pessoas que construíram, porque eles construíram uma família, mas eles abriram mão de um princípio que era o valor, então eles se afastaram do Senhor. Então eu falei: Senhor, se abrir mão de algo, seja da bênção, seja da construção, seja uma pessoa ativa, ou seja, de um valor do Senhor, nós começamos a nos afastar do próprio Deus. Amém? Todo mundo concorda com isso? Né? Glória a Deus. Amém. E antes de eu iniciar aqui, que na verdade eu vou começar com Números 13, mas tem algo para chegar até aqui. Amém? Tem algo antes de dar início até essa parte aqui. A Camila falou que hoje estava na escolinha, até gosto quando ela está aqui, porque eu fico olhando muito para ela, e quando ela não está aqui eu fico olhando para alguém, eu fico procurando alguém para a gente começar a focar os olhos, né? Amém? Glória a Deus. E começou dessa forma. Os amados conhecem muito bem a história, todo mundo aqui é um crente bíblico, amém?
todo mundo é um cliente de leitura. E quando eles pecaram, eles afastaram do Senhor, Gênesis 3, eles começaram a construir uma família, correto? Não foi dessa maneira? Só que Caim, ele sentiu inveja do seu próprio irmão Abel, né, e o matou. Então, novamente, aquilo que estava sendo construído por a inveja, por falta de zelo, por Caim não guardar um valor, que era honrar a Deus com aquilo que ele tinha de melhor, correto? Ele retira a vida do seu irmão. Veja como desde o princípio as pessoas que deixam de abrir mão de algum princípio da casa do Senhor, que está na presença de Deus, eles procuram algum motivo de se irar, eles querem se sentir indignado. A própria pessoa abre mão de algo e fica com raiva daquele que está completo. Amém? Então, para os irmãos entender, o mundo sempre vai ter raiva de nós. Nós sempre guardaremos todo o princípio do Senhor. Seremos guardar com a plenitude. Então, o amigo, aquele irmão, né, o nosso companheiro, o nosso conhecido, que ainda anda nas trevas, que ainda anda perdido, ele vai às vezes sentir raiva porque você está fazendo certo. Porque você é uma prova de que é possível fazer certo. E ele não. Amém? Então, Caim mata Abel. Aí ele sai da presença do Senhor, como todo mundo sabe, ele constrói um império, uma nação, né? Uma nação que a gente conhece como a nação longe do Senhor, caído, e no lugar de Abel, Deus coloca Sete. Sete é uma família abençoada, ele vai constituir aquilo, ele começa a criar isso. Mais para frente, se passa um tempo, entramos numa outra aliança, que é a aliança de Noé. Amém? Lá, deixa eu até pegar aqui, só para falar o capítulo. É aqui, é o 6 mesmo. É isso mesmo. Gênesis 6 começa a falar sobre a aliança com Noé. Então, eu gosto bastante disso. Olha só, se puder colocar. Gênesis capítulo 6, verso 9, aí o 10 e vai um pouquinho para frente. Amém? Os amados lêem assim, ó. São essas gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Noé era o quê? Justo e íntegro. Íntegro a gente entende que é inteiro, né? Só que algo me chamou bastante atenção. Existe uma diferença entre a integridade de Noé e a integridade de Jó. Deus não falou que Jó era íntegro? Era íntegro. Mas Deus não usou Jó para se comparar com ninguém. Aqui existe uma régua que compara a vida de Noé. Noé, ele era íntegro entre os seus contemporâneos. Quem era o povo daquela época? Era um povo bom? Era um povo que Deus fez o quê? Destruiu. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, então a régua para medir a justiça de Noé, a régua para medir a intimidade dele com Deus, foi um povo que estava prestes a ser destruído. Então Noé, ele não era íntegro de inteiro, completo a Deus, como Jó. Jó, ele é íntegro porque não tinha ninguém para se comparar com ele. Não existia uma régua que media a integridade dele. E se teve, talvez foi o mundo inteiro também. O reino do céu. Jó foi um homem espetacular. Mas a vida aqui de Noé, ela é medida pelo padrão daquele povo. O Misael é todo errado e o Ricardo é uma bênção. Como é que foi feita a medida? Foi feita entre as pessoas, entendeu? Foi assim que foi feito aqui. Então, algo estava faltando na vida de Noé. Sabe o que estava faltando na vida de Noé? Também valor. Ele estava faltando, porque Noé era um homem abençoado. Noé era um homem que ele era ativo. Noé, ele tinha a palavra da salvação. Noé pregava o arrependimento. E Noé construía, ele era um homem produtivo. Noé passou 120 anos construindo. Noé continuou ali naquela peleja, falando sobre a vida, falando sobre que ia chover, falando sobre arrependimento e construindo, edificando. Mas Noé também não tinha um pouco de valor. Faltava ali o valor. Porque quando constrói a arca, quando termina, as comportas do céu abrem, da terra abre, imunda tudo, todo mundo bate lá,
Noé, eu quero entrar. Ele, aí, irmão, já era, fechar, fui por fora, não tem a chave. E a água começa a baixar. Noé, ele faz o quê? A primeira coisa que Noé faz, depois que seca tudo, ele planta uma vinha, aí dá primícia. Repare, a primícia de quem? Da primícia. Noé tomou o vinho e se embebedou. Ele tinha um valor. E a Bíblia deixa bem clara, a primícia ele pegou para si. E dela se embebedou. Aí sabe o que aconteceu com o homem que tem um valor alterado? Ele olhou para o teu filho e falou assim, ó, maldito seja Cã. E através da vida daquele homem, ele lançou maldição em toda uma nação. Quando nos falta um princípio, podemos prejudicar toda uma nação. Os irmãos estão entendendo? É forte. Glória a Deus. Anos se passam, muitos anos depois da aliança com Abraão, e você será uma bênção, e através da sua vida abençoará toda a nação, porque esse é o princípio que a gente clama. Pessoas abençoadas são construtoras de valores, elas mantêm o valor, e o tema desse ano é valor. Então, Deus abençoou Abraão obedeceu à voz de Deus, por mais loucura que seja, andou toda a terra de Canaã, não pegou um pedacinho sequer para si, né? A sua família cresceu, ele teve Isaac teve Jacó teve 12, o negócio é difícil, irmão. Jacó teve 12, os 12 crescem na terra de Israel, do Egito, por causa da fome, através da vida de José, que foi uma outra bênção, que se a gente parar para falar dele, foi também uma bênção. Ele foi abençoado, ele foi um homem de princípios e valores, esse nós pode falar. Ele foi um homem construtor, porque ele fez com que um reino ímpio, irmão, pensa isso, era um reino ímpio, mas através da vida de um homem abençoado, toda uma nação foi abençoada. Entendeu? Mas ele era um homem que era inteiro. Amém? Então toda aquela família cresceu lá no Egito, e se passou 430 anos, aparece um homem chamado Moisés, está apacentando umas ovelhas lá do seu sogro Jetro, e de repente ele vê uma sarça, ele se admira com ela, quer chegar perto dela, e Deus chama ele para perto daquela sarça, fala assim, calma aí, terra santa, cuidado, ele se abaixa, né? Deus levanta aquele homem, é um outro homem, e começa, presta atenção, Moisés é uma figura de Cristo, tá? Ele é uma figura, não é perfeita, porque nenhum homem é perfeito para se comparar a Cristo, mas ele é uma figura de Cristo. Então aquele Moisés, ele vai e chama toda a nação. E quando Deus chama aquela nação, Deus, para mim, irmão, ele fez um sopro, uma brisa, um suspiro sobre a nação do Egito. Tudo aquilo que a gente lê sobre o sangue, rã, sapo, gafanhoto, escuridão, a saraiva, piolho, vamos ver, Jesus, eu contei aqui, a morte, né? A morte, tá faltando um aqui. Amém, eu vou lembrar ainda. E tudo aquilo que o Senhor fez foi um soprar. O Senhor nem sequer se levantou do seu trono para demonstrar o seu poder, a sua glória. E todo aquele povo estava testemunhando aquilo. Você imagina, todo o Egito sendo atacado e a terra onde ficava Israel, nada acontecia. Todo aquele povo estava sendo destruído e sofrendo por causa da teimosia de um homem. E a terra daquele nada. Tá todo mundo com piolho, ó. E você, passou escabim? Passei. Escabim santo. Você lembra disso, irmão? Nada aconteceu. Lá tem rã, e aqui tem veneno para matar rato, sapo, matar papagaio, papagaio não, né? Papagaio santo. Bicho, qualquer outro bicho lá ruim, né? Asqueroso. Aqui tem tudo, porque o Senhor é bom. O Senhor protege essa terra. O Senhor protege os seus filhos. E os seus filhos estavam vendo isso. Repare bem, o seu filho, o seu povo, a terra que agora era uma nação grande, tá, amados? Era uma nação saiu de Israel 600 mil homens, se contar mulher e se cada homem foi igual Jacó, o negócio foi grande, hein? Né? Então a gente chega ali na casa ali dos milhões, né? É muita gente, e todo aquele povo testemunhou isso. Aí Deus pega aquele povo depois de celebrar a Páscoa com o suspiro forte. E todos os egípcios. E aí ele começa a trazer aquela família, sabe? Toda aquela nação, ele começa a puxar aquela nação
e guiar aquele povo. E às pressas, sai daí, e não olha para trás, vem vindo. Aí o que o Senhor começa a fazer? Com aquela nação abençoada, uma nação que constrói, uma nação de valor, o que ele começa a fazer com aquele povo? Ele começa a criar uma sombra tão gigantesca que cobria todo o acampamento de Israel no deserto. Né? Quem fazia isso? Era Deus. Era Deus. O Senhor, ele fazia uma coluna de fogo que servia tanto para os proteger, tanto para não matar de frio, tanto para iluminar eles. O Senhor era a luz deles de noite. E quem era aquela coluna de fogo? Era o próprio Deus. Era Deus. O povo tinha fome e eles mandavam aqui um pão. O povo tinha sede, Deus mandava a água. O povo queria roupa nova, não tinha não, é a mesma roupa desde que nasceu, ia morrer com ela, porque a roupa não rasgava, crescia no corpo. Era a mesma roupa, mas era um milagre. É tremendo, sabe? É o nosso Deus fazendo isso, aquele povo tão grande. Aí eles vêm vindo com Moisés e chegam num lugar chamado Monte Sinai. Não se sabe a localização dele, mas a Bíblia é inerrante, a gente crê nela, né? Os geólogos não sabem onde é, mas a gente crê na palavra do Senhor. E ele foi no Monte Sinai. Chegou no Monte Sinai, aí é um negócio lindo, porque a Bíblia fala assim que foi fogo, foi raio, uma grande nuvem escura e uma voz estrondosa. Podia ser uma voz como uma voz de muita água, uma voz de um grande exército. Eu não sei como é que era a voz, mas era uma voz tremenda que o povo falava, e Moisés olhava e falava assim, estou com medo. Moisés, um homem que conversava com Deus constantemente, ele olhou aquilo e falou assim, eu estou apavorado. Essa era a visão daquele monte, e era uma visão tremenda. Consegue imaginar a visão daquela montanha? Era como se fosse um grande, um vulcão, mas não matava ninguém, mas todo mundo se enchia do temor estrondoso que era do Senhor. Moisés subiu, e o Moisés que subiu, ele foi buscar os valores para aquela nação, que eram as leis, né, amado? Ele foi buscar os 10 mandamentos, passou um tempo lá dialogando com Deus, 40 dias, 40 noites, né, firme e forte, e estava lá prostrado, e Deus fala com ele, passa um monte de informação, um monte de coisa, como é que deveria ser, a extensão, é uma coisa bonita, e começa a falar bastante. E tudo aquilo que acontece, o povo está lá, Moisés está lá em cima, a montanha pegando fogo, estrondou, e tudo, aquelas vozes, tá, e o povo está assim, O que a gente faz? Moisés está demorando. Vamos fazer o nosso próprio Deus. Vamos abrir mão de um valor. Mas calma aí. Não foi esse Deus que mandou 10 pragas no Egito? Não foi esse Deus que abriu o grande mar? Não foi esse Deus que nos alimentou? E não é esse Deus que nos deu água? Não é esse Deus que está nos protegendo, nos aquecendo? Não é esse Deus? Mas se esqueceram. Como? Eu não sei, porque havia uma montanha imensa pegando fogo e um estrondar enorme, e aquele povo não tinha sequer noção do que estavam fazendo. Ou se tinha, foi pior. Mas aí eles fizeram aquilo, e a gente quer algo para nós, e Deus, fica furioso, fala que vai acabar com aquele povo e nada acontece. Moisés intercede por eles, Moisés bate no peito. Eu acho muito forte, irmão, tem que ser um crente forte mesmo, porque Êxodo capítulo 32 e 33, se eu não me engano, vai falar assim, que Moisés olha para Deus e fala assim, Senhor, se o Senhor não for poupar esse povo, risca o meu nome do teu livro da vida. Olha, irmão, não tinha uma coragem dessa. Fala assim, tá vendo lá aquela vizinhança? Se o Senhor não for poupar eles, porque o Senhor vai destruir eles, porque são um povo ruim, mata eu também. Acaba comigo, não precisa colocar meu nome no livro da vida. Eu não teria, mas Moisés, ele tinha zelo e amor pelo teu povo. A gente tem que também ter zelo e amor pelo nosso povo. Deus responde a Moisés, Moisés, riscarei e apagarei do meu livro da vida todo aquele que pecar contra mim. É forte, é puxado, mas aí o Senhor tem misericórdia dele, o Senhor começa a levar ele. Então mais para frente vai acontecendo muita coisa, Gabi, né? Você lembra disso aí? Acontecendo bastante, do povo peregrinando. Você lembra? Amém, glória a Deus. E eles vão andando e a gente começa a entrar nessa parte. Números, por favor. Números, capítulo, eu vou começar com 13. Deixa eu ver aqui, os espias. Amém, eu
Queria ler tudo isso aqui. Será que dá tempo? Números 13 e 14, irmãos, lê em casa, porque senão vai ficar muito grande aqui. Amém? Lembra disso, lê em casa, números 13 e 14. Eu vou falando de uma forma resumida, porque senão vai passar bastante. Glória a Deus. Então, de repente, aquele povo, todo aquele povo, começa a chegar. Olha só, era um povo que já estava ficando aqui com Deus. Um povinho difícil, porque o povo, de repente, depois daquilo, o povo só murmurava. Foi benção. Foi o povo que, quando atravessou o mar e viu Miriam cantando, e Deus matou o cavaleiro e o cavalo, né? E atravessou e afogou todo mundo, chuá, água para todo lado. E aí o povo, todo mundo atravessou, todo mundo. Até o mais lento atravessou aquele momento lá, né? Atravessou e do outro lado, aí começaram a cantar, pular e festejar, fizeram uma grande festa. Era aquele mesmo povo que agora estava falando assim, ai, estou com sede, está seca aqui, Moisés, a garganta. Faz 2 horas que eu não tomo água, hein? Eu quero comer uma comida fresca, eu quero carne. Agora eu quero... Assim, lembrei da minha mãe, isso aí, ó. Minha mãe faz assim, eu quero carne. Isso é coisa da minha mãe. Eu não quero mais esse pão que só tem gosto de azeite. Eu quero carne. Vai lembrar disso aí bastante. E Deus manda a carne para eles, né? E na verdade é bem difícil, porque eu fiquei reparando. Tem coisa que o Senhor não quer te dar, mas o povo quer. Então a gente tem que saber aquilo que é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, e aquilo que é a minha vontade. A vontade era de quem de comer carne? Do povo. Não era a vontade de Deus. Deus dava um maná que matava toda a vontade deles. Eles comiam de manhã cedo, quem muito pegava, nada sobrava, quem pouco pegava, nada faltava. Eles tinham a porção exata. Quem pegava muito, não sobrava. Quem pegava pouco, não faltava. O esperto queria deixar para outro dia, virava bicho. Né? Então, Deus, porque é diário, eu vou te mostrar que você depende de mim diariamente. Essa era a mensagem de Deus. Você depende de mim diariamente. Amém? Eu dependo de Deus diariamente. Então, aquele povo quis comer carne. Comeu carne. Quando descia pela garganta, Deus mandou uma pandemia e matou todo mundo. Aí fizeram um sepultamento lá e colocaram o nome assim, ó, sepultamento dos desejos. Deveria morrer todo desejo lá, porque o povo não matou todo desejo. O desejo ainda foi com eles. Morreu só o povo, porque o desejo foi embora. Estava aqui no coração. Aí foram levando, né? Vamos curtar aqui. Foram levando, Gabi. Eles chegaram diante da terra, Canaã. Aí Deus catou, conversou com Moisés, então teve aquele preparo, né? Aí fala assim, ó, Números 13 fala assim, o Senhor disse a Moisés, envia alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada um chefe entre eles. Vai falar chefe, vai falar príncipe, vai falar sacerdote, ancião, vai falar, depende da sua versão, vai dar uma honra a esse homem. Eram homens de princípios e valores. Esses homens eram homens de respeito. Vamos falar assim que era um pastor Eduardo. Era um homem de respeito. Alguém que você olha para ele e pela admiração e respeito que o pastor Eduardo tem, se ele falar assim, ó, vamos para a direita, a gente não vai se perguntar por que vamos para a direita. Conhecendo o caráter do pastor Eduardo, nós iremos para a direita. É assim que funciona. Eram homens de respeito, cada um da sua tribo, cada um respeitando. Da tribo de Judá tem um aqui, da tribo de Zebulon tem um aqui, da Naftali tem um aqui, de Ruben, de Assé, tem 12 lá, eu não consigo lembrar o nome dos 12. Tem cada um aqui. Cada um uma responsabilidade, cada um homem importante, cada chefe de família, um homem muito respeituoso. E vamos mandar ele. E qual era a missão deles? A missão deles era explorar a terra de Canaã, explorar, trazer um resquício, vislumbrar aquele reino, né, todo aquele povo, trazer um fruto, e depois chegar a Moisés e falar assim, Moisés, a terra é assim, assim, assado, está assim, 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 tem isso e aquilo. Amém? Não foi o que aconteceu? Eles não foram lá? Foram lá, foram os 12, passaram 40 dias, olhando e tal. Eu acredito que passaram 40 dias comendo bem, né, porque o fruto era grande, tinha que 2 homens carregar. Então, não foi um difícil, foi uma viagem, um spar, né, a terra boa, vou te mandar para uma terra que manda leite e mel. O povo passou bem. Né? Aí entraram naquela terra, passaram, viram tudo aquilo, viram os pontos A, pontos B, aí trazem a mensagem depois para Moisés. O que eles chegam no Moisés? Eles catam, falam assim, capítulo 13, verso 22. Números, capítulo 13, verso
Não, perdão, verso 27, tá? 13 e 27, perdão aí, moça. Diz assim, ó. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou, de fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os ebuseus e os amoreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar, à beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. 32. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra, que havia espionado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigante, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Capítulo 14. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto, porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Verso 4 do capítulo 14. E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltar para o Egito. Amém? Até aqui. O que acontece tudo aí? Quem foi espionar a terra? Não eram homens de respeito, homens de autoridade, homens que tinham a palavra poderosa? Não era esses? Foi esses. Mas esses homens, por algumas circunstâncias, se amedrontaram. Estes não. 10. 12 se manteram íntegros. 12 eram ainda abençoados. 12 ainda eram homens de construção, homens produtivos, né? Eles foram viajaram lá os 40 dias, espionaram, passaram um relatório perfeito, né? E eram homens de valores, eles temiam o Deus dele. Amém? Quem eram esses homens? Obrigado, irmão. Desculpa aí. Glória a Deus. Josué e Caleb eram homens de valores, Gabi. Sabia? Eram homens mansos, eram homens firmes no Senhor. Eles olharam por tudo aquilo, e aqueles 10 falando algo, eles falaram: não, na verdade Caleb, não, a gente somos capazes, perfeitamente capazes. Nós somos. Por que ele falava nós somos? Porque o nosso Deus é perfeito. É o nosso Deus que está na frente. Quem foi o Deus que me tirou do cativeiro do Egito? Foi o Senhor. Quem foi o Deus que abriu o mar? Foi o Senhor. Quem foi o Deus que mandou o maná? Foi o Senhor. Quem foi o Deus que mandou a água, o fogo do céu? Quem foi o Deus que mandou a nuvem? Quem foi o Deus que manteve minhas roupas intactas? Quem foi o Deus que atendeu os meus pedidos? Quem foi o Deus que falava na montanha? É o Deus de Israel, o Deus do povo abençoado. Era aquele Deus, é o nosso Deus. E quem era o Deus que derrubaria os gigantes? Era o nosso Deus. Era o meu Deus. As muralhas não eram altas para o nosso Deus. Era um degrau. O gigante seria degrau para aquele povo, porque Deus derrubaria aqueles homens de grande estatura para fazer de degraus para Israel. Israel subiria por eles e eles renderiam glória a Deus. Deus estava levantando um povo para ser um povo separado, para ser um povo inteiro, para que aquele povo fosse um exemplo de glória ao nome do nosso Deus. Sabe por que hoje você está na igreja separado? Para que você renda glória ao nome de Deus. E nem sempre vai ser por palavras, mas sim por ações e postura. Tomar água. Os irmãos estão entendendo? Dá para dar um glória a Deus? Aleluia. Irmão João faz falta, hein? Glória a Deus. E todo aquele povo acreditou em 10 homens. Sabe? Eu falei que era 600 mil homens, juntando mulher e criança, todo mundo fosse ali um filho de Jacó. Nato. Tinha filho bastante, a casa daqueles milhares. E milhares. A casa de 1 milhão, 2 milhões.
sei lá, 3 milhões, 4 milhões de homens e mulheres, tudo aquele junto, aquele povo, olhou para 5 pessoas, Moisés, Arão, Miriam, que estava mais ou menos assim com Moisés também, os dois estavam meio bichados, Moisés, Arão, Miriam, Caleb e Josué, contra 2 milhões de pessoas. Eles olharam e falaram assim, ó, vamos escolher um homem e vamos voltar para o Egito. Sabe o que eles estão dizendo? Vamos voltar para a terra da escravidão. Vamos voltar para a terra do pecado. Só que, irmão, para voltar para aquela terra ali, ó, é a nado, tá? Porque o mar não ia se abrir, não. Ia voltar nadando. Ia ter que fazer jangada, ia ter que fazer alguma coisa, ou ia ter que dar a volta no mar. Deus não ia abrir o mar. Mas Deus não permitiu aquilo. A glória do Senhor apareceu. Glória a Deus. Aí a gente pega um reflexo. Sabe qual é o reflexo? Eu gosto de jogar no paralelo. Tem a história da Bíblia, tem que jogar um paralelo na minha vida. Tem que aplicar um paralelo na minha vida. Qual o paralelo que tem que aplicar na minha vida? Eu estou firmado na palavra do Senhor. Talvez o mundo, muitas pessoas vão dizer, vão se ajuntar, vão se agrupar e falar assim que eles vão fazer, vão deixar de fazer, é assim assado, e você vai tremer, vai pensar, meu Deus, estou perdido, mas o Senhor aparecerá e te defenderá. O Senhor vai te defender naquele momento, porque é o Senhor que está contigo. O Senhor, ele está do lado daquele que o honra, daquele que o respeita, daquele que coloca Senhor na sua vida, sabe? Foi o que o Senhor falou a Malaquias, o profeta Malaquias: se tem um Senhor, vocês o honram como Senhor, se tem um Pai, vocês o honram como Pai. Eu sou seu Senhor e eu sou seu Pai. Cadê a minha honra? Devemos dar honra a Deus e devemos honrá-lo como nosso Senhor e como nosso Pai. Então Josué e Caleb, eles honram, sabe, Rafa, Deus daquela forma. Josué e Caleb, os meus bichados ali, que estavam mais ou menos, Arão e Miriam e Moisés, um homem íntegro. Amém? Eles honraram a Deus daquela forma. Aí Deus aparece para eles e Deus olha e fala assim, ó: nenhum deles vai entrar nessa terra. Nenhum desses que murmuraram, Deus vai deixar de entrar. Quantas pessoas lá? É muita gente. Ele falou assim: só vai entrar na terra as crianças, os seus filhos que vocês falaram que ia ser escravo deles. Só vai entrar esses. A mulher que murmurou, o marido que murmurou, só o filho. O filho falou assim: ó, filho, ó, papai vai morrer, mas tu vai ficar escravo, hein? Tu não ficou lá no Egito, vai ficar aqui em Canaã. Deus fala: negativo, porque fui eu que vos libertei e eu vou deixar vocês numa terra livre. E essa é a promessa de Deus, libertação, irmão. Deus não tirou de um local para você ficar escravo em outro. Não ficou. Deus não tirou de um pecado para você ser escravo de outro pecado. Não, Ele nos chamou para liberdade, não libertinagem. Amém? Glória a Deus. Então Deus pega aquele povo. Deus pega todo aquele povo, toda aquela nova geração e os introduz na terra de Canaã. Não falei que Moisés é uma figura de Cristo? Né? Moisés é a figura de Cristo. Moisés foi até o Egito, pegou o povo do Egito, levou ele para Canaã, levou quem? Uma nova nação, um novo povo, introduziu eles lá, eles começaram a crescer, se tornar a Terra Santa, né? Depois, como eu falei, não é perfeito, é uma figura, por isso que é imperfeito. Eles voltaram a pecar, aconteceram umas coisas, tudo mais acontece, a gente sabe, o livro de Juízes, depois vem, né, um pior que o outro, vai acontecendo muita coisa ruim. Só que o que acontece? É uma figura daquilo que Cristo nos fez. Não é perfeita, é uma figura. O Moisés é Jesus. O Moisés é o filho que estava no deserto, que foi chamado para libertar o povo no Egito. O Egito é o mundo, o faraó é Satanás. Estava sob o domínio dele, vivia escravo, não tinha voz, era chicoteado, né? Não tinha tempo para Deus, nem sequer pensava em Deus. E foi assim que Jesus veio. Jesus veio para um povo que estava muito ocupado, né? Estava sendo escravizado, muito corrido, a vida é agitada, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. O cara está nas minhas costas, está no meu gogó, não me dá paz. Então Jesus veio neste momento e trouxe alívio a um povo. Trouxe alívio a um povo, aí ele está conduzindo um povo agora sobre o processo que o pastor Eduardo fala bastante, o processo da santificação. Né? E o que acontece no processo da santificação? Uma velha criatura morre. Quem foi que ficou no Egito? A velha nação que desejava o Egito, a velha nação que queria retroceder, a velha nação que queria um juiz que falasse aquilo que eles queriam ouvir. Tudo ficou no Egito. Tudo ficou na terra de provação. E o Egito é muito importante porque o Egito ele nos prova. Se todo mundo aqui é pessoas, pedras na mão do Senhor, minério na mão do Senhor, o ouro ele tem que ser provado, irmão. Tem que passar pelo fogo. Não tem ouro que não passa pelo fogo.
Todo ouro passa pelo fogo, todo minério é provado, e do fogo sai o melhor. E o Senhor sempre vai nos trazer o melhor. Então toda a adversidade, toda a prova, toda a batalha nos tira o melhor. É sempre o melhor. Então aquele povo no Egito passou e mostrou quem era no coração. Então morreu aquela velha geração para entrar uma nova geração, um novo povo, tá entendendo? Entendeu como é que é bacana? Aí, uma nova geração. Então, Jesus, ele veio fazer a mesma coisa. Ele veio trazer um homem que estava no cativeiro do pecado, estava em densas trevas. Lá, Mateus 3 vai falar um pouco sobre isso. Pregou aquele que estava na sombra da morte e os trouxe à luz, dizendo: arrependa-se, porque próximo está o reino dos céus. E o Jesus era o próprio reino do céu. Ele estava próximo. Ele está próximo. Você viu? Amém. Glória a Deus. Estava próximo. E aí ele veio trazer o povo ao arrependimento. E só vai entrar na Canaã, que representa o reino do céu, só vai entrar nessa Canaã do céu a nova criatura. A nova criatura, sabe? Só vai entrar aquele povo que deseja nascer de novo. Não, eu tenho que ser novo? Não, você tem que nascer de novo. E o nascimento é aqui dentro, não importa a idade, tem que nascer aqui dentro, tem que mudar aqui dentro. Você tem que desejar essa mudança, tem que querer essa mudança, porque a gente tem que colocar a mão na cabeça e saber que o Deus que te trouxe daqui, que te sustenta até aqui, é o mesmo Deus daquele povo. É o mesmo Deus. Então toda essa figura, toda essa linguagem figurada é para entender algo, que tem Jesus Cristo nos trazendo do cativeiro do pecado, nos levando a um reino eterno. E só vai entrar nesse reino pessoas abençoadas, porque eu quero abençoar o meu próximo. Só vai entrar nesse reino pessoas que trabalham, pessoas ativas. Mas qual é o meu trabalho? O seu trabalho é falar da palavra do Senhor. O seu trabalho é viver conforme a palavra do Senhor. O seu trabalho é espelhar a imagem de Cristo. Esse é o trabalho. O meu trabalho tem que, de alguma forma, eu tenho que trazer de algum modelo o nome de Jesus Cristo. Alguma coisa tem que sair da minha vida que fala que Cristo está comigo. Amém? Então, isso é uma pessoa que trabalha para o reino do céu. Então, eu tenho que ser uma pessoa de valores. Eu tenho que guardar os valores da palavra. Eu tenho que guardar os valores que unem a nossa igreja, que respeitam a nossa igreja. Eu tenho que guardar esses princípios. E as pessoas que guardam esse princípio vão ver o reino dos céus. Pessoas que guardam valores. Tá? É a palavra, eu tenho que guardar a palavra completa, eu tenho que ler a palavra e falar assim: a palavra me diz que eu não posso ir por aqui. Mas tem gente que fala assim: na verdade, bem assim, na verdade, não quer dizer muito bem isso aqui. Se você entender mais ou menos, lembra da serpente? Satanás? Não foi isso que ele disse. É assim que hoje em dia as pessoas querem fazer. Elas querem olhar a palavra do Senhor e falar assim: não é muito bem isso. Não é dessa maneira, né? A gente não pode cair na lábia da serpente. Dá um jeitinho, tem sempre um jeitinho. Amém? Então, eu tenho que guardar estes princípios. É esse que eu tenho que guardar. Tenho que guardar. Glória a Deus. Deixa eu pular aqui, que a hora está indo, vou dar uma pulada. Glória a Deus. Pulou demais, passou muito. Um negócio aqui. Meu Deus, não vou trazer mais isso aqui não. É muito trabalho. Amém? Então tem um povo. Amém? Vamos lá. Lembrar de tudo aquilo. Toda aquela figura. Tem um povo que Deus trouxe. O foco nosso é pessoas de valores. Os 12. Teve 10 que fraquejaram no caminho. Você já pensou que você é 10 ou você é 2? Você olha as coisas que Deus está te prometendo e está vendo as dificuldades, está vendo as diversidades e está falando: não vai dar não, para mim não dá, é difícil. E você está incentivando outras pessoas através da sua conduta de vida a falar assim, ó, alguém chega em você e fala assim: e aí, igreja, é boa? Tem uns atribulados que vai lá, não é tão bem assim, mas é boa, é boa, é boa. Como é que a pessoa vai ter desejo de conhecer esse Deus? Que testemunho está dando? A igreja é um lugar onde ela vai trazer mais próxima do reino dos céus. E temos que dar bom testemunho de trazer pessoas para o reino dos céus. Eu vou trazer para a igreja, ele vai receber um reino. Ele já fez um passo. Ele está caminhando no processo da santificação. Irmão, a igreja é o deserto.
É o deserto, irmão. A igreja é o lugar onde a gente pisa no calo, onde a gente espreme a azeitona para tirar o azeite. É aqui, irmão, né? Mas aquele que continuar firme, esse vai ver o reino dos céus, esse vai ver o Senhor, sabe? Esse vai ver Cristo dizendo, muito bom, meu servo, bom e fiel. Vai ver o Senhor Jesus Cristo, porque, irmão, minha maior alegria não é sair correndo, pulando no reino do céu, falando, olha, muros de cristal, terra de ouro, né, árvore da vida, aquela árvore lá que a Eva comeu? Não chego perto dela não. Não é correr perto dos... Nossa, eu quero chegar e abraçar Cristo e falar assim, Senhor, obrigado. Sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor sabe que o meu coração, ele ainda estava sendo moldado, meu coração não era perfeito, meu coração era sujo, meu coração era errado, eu tinha tendência a continuar pecando, mas o Senhor teve misericórdia, o Senhor me ajudou, o Senhor me sustentou e o Senhor falou para mim, está comigo, é o Senhor que me manteve firme. Obrigado, Senhor, porque eu estou na tua presença, eu quero ver, irmão, esse é eu, tá? Eu quero desvendar o universo, falar, Senhor, é infinito mesmo? Eu quero ir tudo, eu quero ver... Marte é aqui do lado, eu quero ir para aquele lugarzinho, um ponto mais escuro, vamos lá, me mostra tudo. Senhor, eu quero conhecer toda a tua criação, eu quero conhecer a criação, porque, né, fisicamente, se o universo é infinito, imagina o nosso Deus que criou essas coisas, né? Ele é muito maior do que isso. Ele é tremendo. Eu quero todos os dias ficar na presença do meu Deus, falando, Senhor, me fala mais, me fala mais, me fala mais. Sabe, os querubins que estão debaixo do trono do Senhor, eles estão falando santo, 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 porque toda vez que eles olham assim, eles falam assim, é santo, é santo, é santo, é santo. E eternamente, quanto mais eles olham, eu falo, é santo. E é isso que eu quero passar, rendendo glória. É santo, é santo, é santo, é santo, é o meu Senhor. Eu quero entrar no reino do céu para isso. Mas para isso eu tenho que ser uma pessoa abençoada, eu tenho que ser uma pessoa que constrói, uma pessoa que está ativa no Senhor, uma pessoa que não está acomodada, uma pessoa que quer caminhar, sabe? Eu tenho que caminhar, eu tenho que olhar para os recursos que Deus está me oferecendo e ir para cima, e ir mais adiante, amém? Né? Eu tenho que saber trabalhar com as armas que Deus me dá, eu tenho que honrar a Deus dessa maneira, e eu tenho que ser pessoas que guardam a tua palavra, que ouviu e guardou. Sabe, Jó, ele foi chamado de íntegro porque ele ouviu os valores de Deus e o guardou. Ele não tinha a Bíblia, ele não tinha 66 livros, ele não teve a oportunidade de ler todos os capítulos, ele não conseguiu ver tudo aquilo, mas ele ouviu sobre os princípios de Deus e o guardou no coração, e ele foi chamado de íntegro. Ele foi chamado de íntegro. Ele era um homem construtivo. Ele falava assim, acordou de manhã cedo e falou, meus filhos podem ter errado, eu vou fazer um sacrifício por permissão de pecado, vou redimir eles. Ele era um abençoado, nunca neguei nada a ninguém. Ele declara isso, nunca neguei nada a ninguém, não por soberba, mas porque ele era uma pessoa realmente humilde de espírito, a ponto de falar assim, ele podia falar, nunca neguei nada a ninguém, nunca fiz mal, sempre abençoei. Ele não estava falando por soberba, ele era humilde a ponto de falar, nunca, não, irmão, eu sempre fiz, essa foi minha vida. Amém? Estão entendendo? Para não fugir do foco. A gente pega aqui, deixa eu pegar Hebreus capítulo 12. Eu gosto muito de Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 18. Vou começar aqui. Hebreus 12, 18. Amém? Diz assim: ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão e trevas e tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que a ouviram, isso pediram que não lhe fossem ditas mais nada, pois já não suportavam que lhe era ordenado. Até o animal se tocar no monte será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse, estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, as milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos enrolados nos céus. Vocês chegaram ao Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos e aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nossa aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vamos ter aqui.
Lembra que a gente falou que aquele povo, ele testemunhou tudo isso? É isso aqui que ele estava falando, né? O autor da Bíblia falou assim, ó, vocês não chegaram àquela montanha, aquele espetáculo que era tão horrível, horrível no modo de falar assim, que era uma escala colossal, muito grande, era que uma pessoa comum não podia testemunhar aquilo. Vocês não chegaram àquilo, ao som de muitas vozes, um som de trombeta. Na verdade, vocês chegaram a Sião, a cidade celestial. Aquele povo do Egito, eles adentraram aquilo que era físico. A igreja de Cristo adentra aquilo que é espiritual. Né? Aquele povo permaneceu e andou por aquilo que era figurativo. A igreja está andando por aquilo que é espiritual. Aí o autor vai continuar mais para frente falando assim, ó, eles, porém, com falta de respeito, amor, eles pereceram porque não serviram com respeito. Todo aquele povo, eles pereceram porque não honraram a Deus. Aí sabe o que ele fala assim, ó, nós, porém, fomos aquilo que é eterno. Eles andaram por aquilo que era perecível, mas foi considerado santo, mas pereceu. Acabou-se tudo aquilo. Nós estamos adentrando aquilo que é eterno. Aí ele fala assim, ó, devemos ter mais respeito. Ele vai falar assim, ó, verso 26 fala assim, ó, naquele tempo a voz que abalou a terra, mas agora ele promete dizendo, mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significa a remoção dessas coisas abaladas, terrenas, o que é físico. Isso vai acabar, vai ser removido. Ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso recebemos nós um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Ele termina o verso 19 falando assim, ó, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Sabe o que ele está falando? Ele fala assim, ó, aquele povo testemunhou tudo aquilo que era passageiro, mas pela falta de amor, pela falta de temor, pela falta de reverência, eles não foram poupados. Aí o autor está trazendo algo para a gente despertar. Ele está falando assim, ó, tome cuidado porque vocês estão entrando naquilo que é celestial, aquilo que é eterno. Tome cuidado para não ficar com falta de temor, com falta de respeito, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não colocou simplesmente ali fogo consumidor para poder falar assim, nosso Deus, ele consome alguma coisa. Ele está falando assim, nosso Deus consome o irreverente, nosso Deus consome aquele que não abençoa, nosso Deus ele consome aquele que não quer saber de nada, que está na obra desleixadamente. Maldito o homem que faz a obra de Deus desleixadamente. O maldito não recebe um carinho na cabeça, o maldito recebe a vara, o fogo consome. Eu estou terminando com essa palavra para dizer assim, devemos ser pessoas abençoadas, devemos ser pessoas construtivas, devemos ser pessoas que retêm os valores de Deus, e devemos saber que entramos agora na cidade santa, na cidade eterna. Amém? E a cidade eterna, ela requer muito mais temor, muito mais reverência. Não devemos brincar com a palavra de Deus. Estamos vendo cristão brincando com a palavra de Deus, fazendo dancinha, fazendo isso, fazendo aquilo, a falta de reverência. São pessoas que não temem, pessoas que não têm a palavra do Senhor, que olham a palavra do Senhor e falam assim, ela não se aplica aos nossos dias, elas têm que ser atualizadas, têm que ser moldadas. Devemos entender que o nosso Deus, ele é eterno e é imutável. E Ele quer filhos que respeitem, como falou novamente a Malaquias, se eu sou pai, aonde está o meu respeito? Eu sou pai, eu quero o meu respeito, e Ele não está brigando, Ele está chamando com amor, eu quero respeito, mas o respeito só dá quem é filho, e não adianta estar na igreja e viver de qualquer forma, porque não é filho. Um filho respeita e honra o seu pai, um filho respeita e honra os seus princípios, o filho honra o pai, o que não é filho não honra. O filho da escrava não terá direito com o filho da livre, foi o que Deus falou para Abraão, é o filho da livre. Nós somos filhos da mulher livre, nós somos filhos da mulher que tem a promessa, nós somos esses filhos. Amém? Somos esses que honra, respeita, amém? Somos pessoas que constroem, pessoas produtivas, somos Noé, que tem valor, somos Adão, que honra, devemos ser Moisés, que guia, devemos ser Josué e Caleb, que se mantém firme, amém? Glória a Deus, a palavra é linda, a palavra é abençoada, e vamos terminar assim, amém? Pode colocar em pé, por favor? O presbítero Ricardo vai estar orando. A gente vai
terminar uma palavra. Amém? Glória a Deus, está do meu lado aqui. Vamos terminar, amados, assim, Deus deu o seu Filho. E Ele deu por mim e por você, irmão. Sabe o que Deus quer? Amor de volta. E o amor, ele tem que ser verdadeiro. Não é fingido. É um amor sincero. A gente tem que amar a Deus acima de um amor que a gente dedica à nossa mãe e ao nosso pai. Aquilo que a gente tem, à nossa noiva, ao nosso bem material. O amor de Deus tem que estar muito acima disso. O amor que eu dedico a essas coisas não pode se comparar ao amor que eu dedico a Deus. Porque Deus deu o seu amor a nós em medida. E o seu amor se chama Jesus Cristo. Devemos todo dia acordar e pensar, eu amo a Deus de verdade? Eu estou na igreja porque eu amo a Deus ou só quero cumprir o meu papel? Eu tenho que ser uma bênção, eu tenho que ser uma pessoa ativa na igreja, fora dela, no meu trabalho, no meu curso, em qualquer lugar na escola. Eu tenho que ser uma pessoa que retém valores. Eu não devo vender os meus valores pelos valores do mundo, porque os valores do mundo, eles querem diluir a palavra de Deus. E aquilo que é diluído não é bom. Amém? Glória a Deus. Vamos dar as palmas ao Senhor. E o presbítero Ricardo vai orar que eu passei do tempo. Glória a Deus, povo de Deus. É uma alegria nós nos unirmos para aprender mais valores e chegarmos mais próximo da intimidade com Deus. Algo que é algo interessante para a gente meditar em valores é você sentir a alegria de muitas vezes renunciar aos seus desejos e às tuas vontades para que a bênção do Senhor seja sobre a vida de uma pessoa, sobre a sua vida. Uma renúncia sua abençoe e leve o reino de Deus adiante. O que Jesus fez foi um ensinamento para nós fazermos aqui na terra. Renúncia, vamos sofrer, vamos ter dificuldades, mas o nome do Senhor vai ser glorificado e dentro disso nós teremos bênçãos. Amém? Amanhã nós temos tarde da... Que horário? 15 horas, não deixe de participar. As bênçãos do Senhor têm se derramado. Vem aqui e pega a sua, não perca não. Está em casa, vem. Às 22 horas nós temos live de oração. Nos ajude lá, participe, compartilhe. Vai ter um casal abençoado trazendo uma ministração. Não vou falar o nome, que é para você ficar curioso e assistir a live. Domingo, qual que é o horário do culto da família? 18h30, convide mais um, traga mais um. Vamos orar agora agradecendo essa palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer, ó Pai. Todo dia, Senhor, nós temos recebido um devocional, ó Pai, aonde fala dos teus valores, onde fala da tua palavra, Senhor. Nós temos também a oportunidade de estar vindo na tua casa, Senhor, e aprendendo os valores que são contra o mundo, ó Pai, mas nos aproximam do Senhor, ó Pai. Nós precisamos, Senhor, cada dia mais buscar do Senhor, se aproximar do Senhor, para que nós venhamos ser produtivos, Senhor, que nós possamos construir, ó Pai, em volta das pessoas esses valores, Senhor, que trazem bênçãos, ó Pai. Não quero saber o que a mídia, o que os jornais estão falando, ó Pai. Eu quero saber do Deus do impossível, do Deus que cuidou do povo lá no deserto, abriu o mar vermelho. É esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que me guarda, é esse Deus que me abençoa, e é esse Deus que eu vou seguir aqui na terra, renunciando muitos valores que as redes sociais dizem que é bênção, porque bênção é os valores que vêm através da Escritura Sagrada, que nos reveste, que nos dá uma paz. Estenda as tuas mãos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos leva na paz que excede todo entendimento, ó Pai, para que nós venhamos guardar o nosso coração e a nossa mente, ó Pai, porque nós marchamos com soldados do Teu reino, ó Pai. Nos leva, Senhor, para casa em nome de Jesus. Se Deus é por nós, operando Ele, então salve. Glória a Deus, todos estão abençoados em nome de Jesus.